Eu vim para pescar. Mas todas as noites, em vez de peixe, era o olhar dele que me fisgava. O olhar do guarda. Do homem quieto. Da presença que ninguém ousava encarar por muito tempo. Um nome? Não sei. Um silêncio que não precisava de legenda. E eu, recém-chegado, era só mais um rosto novo entre muros velhos. Me chamavam de Caio. 20 anos e uma vida de erros cometidos pelos outros, mas cobrados em meu nome. Não era criminoso. Não antes da noite em que defendi meu irmão, Nuno, de 3 covardes na viela de Almada. Um soco, 2 chutes, uma cabeça quebrada, não a minha, a deles. Mas bastou um boletim e um tribunal com pressa para me vestir de número e me deixar trancado. Fim do julgamento, início da pena. A primeira vez que vi os muros de Carregueira foi do banco de trás de uma viatura. O concreto parecia curvar o céu. Não havia cor ali. Nem tempo. Só um corredor sem fim de portas pesadas e olhos que observavam sem piscar. A sensação de ser engolido vivo me seguiu até a cela. Lá dentro, o ar era outro. Denso, sem cheiro, sem gosto. Meu corpo ainda doía, não das pancadas, mas da tensão. Um guarda me empurrou com o ombro. 2B anda. E andei. Cada passo ecoava como se estivesse pisando dentro do próprio peito. Quando a porta se abriu, vi a sombra dele pela primeira vez. Ele estava sentado. Quieto. Não se virou. Apenas respirava. E sua respiração ocupava mais espaço do que eu julgava possível. Sentei na cama de cima. Não porque quisesse, mas porque o chão parecia o único lugar seguro. E mesmo assim, não era. As horas não passavam. Os sons vinham de todos os lados, passos, gritos, trincos. Mas da parte dele, nada. Só o som da página sendo virada. Era um livro. Quem lê na prisão? Pensei. Alguém que não precisa mais fugir, talvez. Na segunda noite, ele olhou para mim pela primeira vez. Não falou. Só olhou. E aquilo bastou para eu esquecer como se respira. Seus olhos não procuravam resposta. Eles já sabiam. Sabiam de onde eu vinha. Sabiam que eu ainda não entendia onde estava. Como se chama? Perguntou, por fim. Caio. Não parece. Como assim? Tem nome de quem ainda acredita. Eu quis responder. Mas a frase me desmontou por dentro. Aquilo não era insulto. Era uma constatação. E pior, era verdade. Na terceira noite, a cela ficou sem luz. Uma falha na rede, disseram. O escuro absoluto me fez querer desaparecer. Mas então a voz dele veio de baixo. Está tudo bem. Fecha os olhos. Isso aqui assusta menos quando você para de tentar ver. Obedeci. Porque por algum motivo que eu não sabia explicar, confiava nele. E no escuro, eu não vi o tempo passar. Vi só lembranças. A mão do meu irmão no meu braço. Minha mãe chorando atrás do vidro da sala de espera. A sentença. A cela. Por que você ajuda? Perguntei, quando achei que ele dormia. Porque já fui você. Só que ninguém me ajudou. Na manhã seguinte, a luz voltou. Mas algo em mim ficou diferente. Senti como se estivesse aprendendo a respirar com outra parte do corpo. Como se o medo, aos poucos, começasse a ceder espaço. No refeitório, sentei longe dele. Talvez por orgulho, talvez por vergonha. 2 detentes passaram por mim e um deles murmurou algo baixo demais para eu entender. Mas o tom era o de quem já me classificou. Quando levantei os olhos, vi Dante parado, olhando. Os 2 desviaram o olhar. Ele não disse nada. Mas ficou claro, quem me tocasse, pagaria caro. Na cela, naquela noite, ele disse. Não ande sozinho. Nem sorria para quem não conhece. Aqui todo mundo é inimigo? Aqui, ninguém é amigo. Nem você? Ele não respondeu. Só voltou a ler. Mas quando fui subir na cama, ele falou. Só quero que não se parta antes de saber se merece ou não estar quebrado. Passei a notar que todos no pavilhão respeitavam ele. Alguns por medo, outros por dívida. Mas ninguém se aproximava sem permissão. E ninguém olhava para mim quando ele estava perto. Era como se a sombra dele me cobrisse. E apesar da solidão, aquilo trazia certo alívio. Comecei a observar. Não falava com ninguém. Só com Dante. E ele só falava quando precisava. Mas cada palavra dele parecia pesar toneladas. Não desperdiçava nenhuma. E quando perguntava, era sempre certeiro. Já teve alguém? Soltou numa noite. Como assim? Alguém que te olhou como se visse tudo. Demorei para responder. Porque a única vez que senti algo assim, estava acontecendo naquele momento. Acho que não, respondi. Ele assentiu. Não disse mais nada. O tempo passava em blocos. Refeição. Cela. Pátio. Cela. Mas entre esses ciclos, nossos olhares começaram a carregar pausas. O tipo de silêncio que não se explica. O tipo que não pesa. Pelo contrário, acalma. Uma noite, acordei com barulho de pesadelo. Era o meu próprio grito. Não me lembrava do sonho. Só da angústia. Sentei, tentando recuperar o ar. E ouvi a voz dele, mais perto do que o normal. Você ainda está aqui. Eu sei. Só, às vezes esqueço. Não esqueça. Aqui dentro, a mente vira inimiga. E você? Tem pesadelos? Só quando lembro do que é sonhar. As palavras dele ficavam comigo mesmo depois que ele se calava. Comecei a escrever numa folha de papel higiênico.
Frases soltas. Trechos que vinham do que ele dizia. Eu nunca fui bom com palavras, mas com ele, queria guardar tudo. Um dia, ele viu os papéis. Está escrevendo? Só rascunhos. Cuidado com o que se escreve aqui. Alguém pode ler e usar contra você. Você leria? Eu já leio você sem papel nenhum. E aquilo me desmontou. Daquele dia em diante, o que era apenas convivência virou uma espécie de ritual. Eu observava seus gestos, seus hábitos. Aprendi que ele só comia metade do pão. Que não sentava nunca de costas para a porta. Que contava as voltas no pátio, mas nunca até o fim. Parava sempre no 19. Nunca 20. Nunca 21. Perguntei porquê. Porque é o número da cela de onde tirei um homem morto, anos atrás. Desde então, nunca mais contei até 20. E então me dei conta de que Dante não era só um detente experiente. Ele era parte da estrutura daquele lugar. Como se o sistema o tivesse moldado até não sobrar mais nada do que veio de fora. Mas ainda assim, havia algo nele que resistia. Algo que, aos poucos, também me fazia resistir. Certa tarde, enquanto o pátio era fechado por conta de uma vistoria, ficamos presos na cela. A rotina quebrada deixava todos nervosos. Mas ele continuava calmo, sentado. O que fazia lá fora? Perguntei. Tentava viver. E aqui? Sobreviver. É muito diferente? O suficiente para que um dia pareça sonho e o outro pesadelo. Mas nunca se sabe qual é qual. As palavras dele eram enigmáticas. Mas cada uma deixava marca. No fim daquela noite, quando o silêncio era total, ele disse. Eu vi quando entrou. Seu rosto não tinha medo. Tinha dúvida. E dúvida aqui é perigosa. E agora? Agora você tem mais certeza. Isso também é perigoso. Então o que é seguro? Nada. Mas há coisas que valem o risco. Tipo? Ele demorou. E então, olhando para mim por um segundo mais longo que todos os outros segundos juntos, respondeu. Como saber que não se está mais sozinho? Dormi naquela noite com a mente em paz pela primeira vez. E pela primeira vez, sonhei com alguma coisa que não era pesadelo. Era apenas uma cena comum. Duas pessoas dividindo um espaço, sem medo. Como se mesmo atrás de grades, algo pudesse florescer. E naquele sonho, ele também me olhava. Não com ameaça. Mas com a certeza de que eu ainda era alguém inteiro. O som do metal já não me assustava. Não depois de tantas noites escutando apenas o que não se dizia. A cela tinha seu próprio ritmo. As vozes, os passos, os barulhos que vinham de fora eram apenas fundo distante. Dentro, havia um outro tipo de silêncio. O de Dante. Ele falava pouco. Mas tudo nele comunicava. O modo como se sentava, a forma como deixava os talheres sobre a bandeja, o tempo exato entre uma resposta e outra. E, principalmente, o que não perguntava. Porque Dante nunca quis saber porque eu estava ali. Nunca perguntou o que fiz ou o que deixei de fazer. E isso era novo. Com os outros, sempre vinha a mesma sequência: nome, crime, tempo. Com ele, bastava o agora. E o agora era uma rotina sem explosões, sem confrontos. Um tipo de paz que não era confortável, mas funcional. Um acordo tácito de não agressão. E, aos poucos, aquele espaço dividido foi virando mais que pedra e grades. Foi virando trégua. No quarto dia, ele fez um gesto com a cabeça no pátio. Sem palavra. Fui atrás. Caminhamos em silêncio. 2 voltas completas. Na terceira, ele disse, repara como te olham. Levantei os olhos. 2 homens observavam da sombra. Não encara. Mas também não desvia. Olha e esquece. Como se não fosse contigo. Assenti. Repassei o olhar. Não com desafio, mas como ele ensinou. Distante, atento. Sem fome. Dante não me ensinava com discursos. Não fazia longas explicações. Dava comandos curtos. E cada um protegia de algo que eu nem sabia nomear. Ele não impunha autoridade, só existia com uma presença que fazia os outros manterem distância. E ao lado dele, eu comecei a reaprender o tempo. Dentro da cela, os minutos não eram como lá fora. Eles se alongavam e encolhiam conforme o silêncio crescia. Às vezes ele lia. Outras apenas olhava o chão, como se ouvisse algo que ninguém mais percebia. Com o tempo, comecei a fazer o mesmo. Não por imitação, mas porque aquilo me dava uma sensação estranha de controle. Nas primeiras semanas, trocávamos palavras soltas. Sobre a comida, a falta de sono, o som do cano pingando. Frases secas, que não pediam resposta. Mas cada uma construía uma ponte. E um dia, sem que eu percebesse, a ponte estava feita. Você dorme pesado? Perguntou certa noite, depois de um estouro no pavilhão. Depende do que tem dentro da cabeça, respondi. Ele riu, um som baixo e rápido. Então você não dorme nunca. A frase ficou na minha mente. Não soava como provocação. Soava como espelho. Ele tinha esse dom de dizer verdades sem expor, sem ferir. E no dia seguinte, como se aquela conversa tivesse valido algo, deixou um pedaço extra de pão ao meu lado na bandeja. Ninguém viu. Nem precisava. Era mais que comida. Era confiança. Com o passar dos dias, percebi que não era o único que observava. Ele também me observava. E aquilo me deixava alerta, mas não desconfortável. Quando eu cometia um deslize, como rir alto ou piscar demais para alguém, ele apenas lançava um olhar. E eu entendia.
Uma noite, falei mais do que devia. Contei sobre minha mãe, sobre meu irmão, sobre o dia da prisão. Ele ficou em silêncio até o fim. Não comentou. Só disse, você ainda fala como se estivesse lá fora. Perguntei o que queria dizer. Aqui dentro, tudo que você sente pode ser usado contra você. A partir daí, comecei a pensar 2 vezes antes de abrir a boca. Dante nunca me deu conselhos. Dava alertas. Pequenos sinais. Como quando murmurou, depois de ver um preso novo me olhando, evita esse tipo de contato visual. Eles testam a fraqueza pelos olhos. Eu ri, meio sem graça. Ele não riu. Você ainda não aprendeu a esconder a alma. Numa sexta-feira à noite, senti o ar diferente. Como se o pavilhão inteiro estivesse suspenso. Dante chegou da ronda mais cedo. Fechou a porta da cela com calma, mas com firmeza. Hoje não sai. Só ouve. Fiquei sentado. Não perguntei. E então, no escuro, ouvimos um barulho seco. Alguém gritou. Depois, silêncio. Na manhã seguinte, ninguém comentou. Mas todos estavam mais calados. Dante também. Mas quando saímos para o pátio, ele disse, tem coisas que não se dizem aqui. Só se sentem. Quando sentir, se afasta. E eu entendi que aquilo era o mais próximo de um ensinamento que ele daria. Um dia, acordei antes dele. Era raro. Fiquei observando dormir. Seu rosto parecia mais leve, como se ali, por um instante, ele fosse apenas um homem cansado. Sem defesas. Sem grades. Quando se moveu, fechei os olhos fingindo estar dormindo. E ouvi-o levantar, respirar fundo, e sussurrar algo que não entendi. Parecia uma oração. Ou um pedido de desculpa. Na semana seguinte, algo mudou. Dante passou a falar um pouco mais. Coisas simples. Mas havia um novo tom. Quase carinho. Quando me viu tentando escrever numa borda de papelão, não perguntou o que era. Só disse, escreve o que quiser. Só não escreve nome de ninguém. Assenti. E ele completou, tem coisa que só pode existir dentro da gente. Naquela noite, o barulho de passos se repetia mais que o normal. Dante não dormiu. Ficou sentado. E eu também. Sentíamos que algo rondava. Quando a madrugada caiu de verdade, ele falou, se alguém tentar te chamar, não responde. Mesmo que diga meu nome. Senti um calafrio. Mas confiei. E naquele silêncio, a presença dele era meu abrigo. Ninguém apareceu. Mas a lição ficou. E a partir daquele momento, passei a compreender que o silêncio de Dante não era vazio. Era cuidado. Era fronteira. Era linguagem. Certa vez, ele me olhou por tempo demais. Eu percebi. E não desviei. E pela primeira vez, vi algo em seus olhos que não era defesa. Era dúvida. Era uma pergunta muda. E não respondi. Só deixei estar. O tempo avançava. E mesmo sem nomear, nossa convivência era cada vez mais íntima. Não havia toques. Não havia confissões. Mas havia troca. A cada refeição dividida, a cada frase não dita, a cada aviso dado com os olhos, criávamos algo maior que nós. No final da segunda quinzena, ele disse, do nada, você não parece mais tão novo. E isso é bom ou ruim? Perguntei. É perigoso, respondeu. Porque agora os outros percebem que você está aprendendo. E quem aprende, ameaça. Engoli seco. E pela primeira vez, desejei não entender tanto. Na última noite daquela fase, um novo preso foi colocado em frente à nossa cela. Ele me reconheceu da rua. Um conhecido do bairro. Sorriu. Tentou falar comigo no refeitório. Eu respondi, por educação. Mais tarde, Dante me puxou de lado. Aqui dentro, passado é fraqueza. Se ele sabe demais, você precisa esquecer. Mas é só um conhecido. Aqui, ninguém é só nada. E foi assim que, naquela prisão, no silêncio de Dante, eu aprendi a ouvir o mundo como nunca antes. Sem gritos. Sem promessas. Só sinais. E em cada um deles, um passo a mais entre a sobrevivência e algo mais. Começou com uma frase solta no refeitório. Não era para mim diretamente, mas foi como se tivesse sido. Um dos homens da mesa ao lado soltou um meio riso e disse: tem gente aqui que não sabe o que quer. Só precisa de um empurrãozinho. Não olhei. Mas ouvi a resposta abafada de outro. Empurra você, que ele cai. As risadas foram discretas, mas cortantes. Eu senti como se meu corpo inteiro tivesse encolhido por dentro. Mantive os olhos na bandeja, mas meu ouvido queimava. E o pior não foi a provocação. Foi o silêncio de Dante. Ele estava do outro lado da mesa. E não reagiu. A primeira mordida no arroz travou na garganta. O barulho ao redor desapareceu. Só o som dos talheres e das bandejas me mantinham ali. A respiração ficou pesada. Me obriguei a engolir. Mastigar. Ficar. Mas por dentro, alguma coisa começou a rachar. Ele não disse nada. Nem olhou para os homens. Nem para mim. Terminou de comer, levantou, levou a bandeja. Eu fui atrás, por instinto. Mas com um nó no estômago que não desfez nem depois que voltamos para a cela. A noite caiu rápido. E com ela, o silêncio. O mesmo silêncio que antes me dava paz, agora me sufocava. Dante se deitou. Virou de lado. E eu, no alto da minha cama, fiquei acordado. Pensando. Repassando.
tentando entender por que ele não fez nada. Não precisava brigar, não precisava ameaçar. Bastava um olhar. Um movimento. Qualquer coisa. Mas nada. E foi nesse nada que eu afundei. Pela primeira vez, questionei se ele realmente se importava. Ou se eu era só mais um nome sem rosto naquele lugar. Fiquei de costas, imóvel, como se respirar demais fosse me expor. Não dormi. O barulho do corredor, os passos dos guardas, as conversas abafadas, tudo se misturava. Mas o que mais ecoava era o som da frase repetida na minha cabeça. Ele cai. Na madrugada, ouvi o colchão dele ranger. Pensei que fosse levantar. Mas não. Ele apenas se moveu. Depois silêncio de novo. Quando finalmente o sono me encontrou, era raso. Um sono de quem não descansava. Acordei com a luz da manhã e o corpo doía. Não de cansaço, mas de acúmulo. Levantei sem falar. Arrumei minhas coisas. Dante estava sentado, colocando os sapatos. Me olhou de relance. Nada disse. Também não disse bom dia. No pátio, andamos separados. Eu precisava de distância. Mas ele, como sempre, parecia não forçar nada. Respeitava o espaço. Ou não se importava. Não consegui decifrar. Durante a tarde, evitei contato visual. Fingi ler. Fingi estar bem. Mas por dentro, algo vibrava errado. Eu queria confrontá-lo, mas não tinha palavras. Queria acusar, mas não tinha certeza. Era uma decepção sem forma, mas que pesava como pedra. Quando a noite caiu, fui direto para a cama. Não queria conversa. Mas, pouco depois das luzes apagarem, ouvi a voz dele. Você está calado demais. Não respondi. Às vezes, o silêncio serve para te proteger. Ainda assim, fiquei em silêncio. Mas também pode machucar se ninguém entender o que você está tentando esconder. Então falei. Baixo. Direto. Você não fez nada. Demorou um segundo até ele responder. Eu sei. Eles estavam zombando de mim. Estavam testando você. E você deixou. Ele suspirou. Se eu interferisse, você nunca saberia o que eles queriam de verdade. Só quando o silêncio assusta mais do que protege, a gente aprende a ouvir. Fiquei em silêncio por mais um instante. E então perguntei. Você se importa? Sim. É por isso que não grito. Mas por que não me defendeu? Porque aqui, toda defesa tem preço. E eu queria que você soubesse o valor do seu próprio nome primeiro. Fiquei sem resposta. A raiva começou a ceder espaço para algo que eu não sabia nomear. Você podia ter dito alguma coisa, insisti. E o que você teria feito se eu tivesse dito? Não soube responder. Ele subiu na minha cama. Pela primeira vez. Sentou na beirada, no escuro. Falar, Caio, é a sua forma de existir. A minha é calar. Quando eu calo, estou cuidando. Quando você fala, está pedindo que eu ouça. Respirei fundo. Era difícil aceitar. Mas eu entendia. Achei que você tinha me deixado sozinho. Eu só deixei o mundo te ouvir. Agora ele sabe que você não abaixa a cabeça. A escuridão parecia menos pesada. A cela era a mesma. Mas alguma coisa ali mudou. Você me testa? Perguntei. Não. Eu te observo. E aprendo também. Aprendo o quê? Que ainda existe gente que sente. Mesmo aqui dentro. Ficamos ali. No silêncio. Mas um silêncio diferente. Não de ausência. Mas de presença inteira. Depois daquela noite, tudo se reorganizou. As provocações diminuíram. Ou talvez eu só tenha parado de ouvi-las do mesmo jeito. Dante voltou a ser o mesmo. Quieto. Direto. Mas algo havia se instalado entre nós. Uma cumplicidade muda. Começamos a conversar mais. Baixo. Em horários em que ninguém escutava. Falávamos sobre tudo que não podíamos falar. Medos. Dúvidas. Lembranças soltas de fora. Numa dessas conversas, ele contou que tinha um irmão. Sumido no tempo. Nunca disse o nome. Mas os olhos disseram mais do que ele admitiria. Ele me ensinou a pescar, disse, certo dia. Mas nunca me ensinou o que fazer quando a água seca. Eu entendi. E não perguntei mais. Foi também nesse período que ele me confiou algo raro, uma carta antiga. Amarelada. Escrita à mão. Não me deixou ler. Só disse. Ou guardo isso para lembrar que alguém me viu. E então eu soube, todo mundo precisa disso. De alguém que veja. Mesmo quando a gente se esconde. Na manhã seguinte, ao passar por um dos provocadores do refeitório, ele me encarou. Mas, dessa vez, fui eu quem olhou de volta. Reto. Calmo. E ele virou o rosto. Dante me encontrou depois. Sorri de lado. Agora sim. O quê? Agora você anda com o próprio silêncio. A partir daquele momento, eu entendi que não precisava mais do escudo dele. Mas também entendi que ele sempre estaria lá. Não como armadura. Mas como espelho. Porque o verdadeiro ruído não era o das vozes no corredor. Era o que a gente carrega dentro. E o silêncio, quando bem usado, pode ser a forma mais alta de gritar. Não sei porque comecei a falar. Talvez fosse o calor da noite, o silêncio da cela ou o peso que eu carregava há tempo demais. Mas naquela madrugada, sem aviso, as palavras saíram. Eu tive medo a vida inteira. Dante não se mexeu. Estava deitado, como sempre, imóvel no colchão. Mas sei que estava acordado. A respiração dele mudou. Medo do quê?
Perguntou baixo, como quem respeita terreno sagrado. De mim. 1 segundo de pausa. Talvez ele esperasse mais. E eu continuei. De descobrir o que eu sentia. De olhar alguém e saber que não era como os outros. Que não era o que esperavam de mim. O ar pareceu ficar mais denso, mas não pesado. Só mais cheio de sentido. Você sabia? Ele perguntou. Sempre soube. Só não queria aceitar. Fingir era mais fácil. Ter uma namorada, fazer o que todo mundo faz, rir das piadas erradas, concordar com o que eu odiava ouvir. Dante não julgou. Não interrompeu. Não mexeu um músculo. E mesmo assim, eu sentia que ele estava mais perto do que nunca. E agora? Ele perguntou. Agora eu não tenho mais onde me esconder. Aqui tudo se vê. E mesmo assim você disse em voz alta. Porque eu cansei. Porque aqui, se eu for destruído, que seja sendo quem eu sou. Um silêncio comprido se formou entre nós. Mas não era constrangido. Era denso, sim. Cheio de coisas que não precisavam ser ditas. Até que ele falou. Eu tive alguém. Aquilo me pegou de surpresa. Ele nunca havia falado de ninguém do lado de fora. Foi antes de tudo isso. Antes da prisão. Antes da vida me transformar nisso aqui. A voz dele era diferente. Não havia raiva. Só memória. A gente se conheceu por acaso. Sem procurar. Como acontecem as coisas que ficam. E por um tempo, eu pensei que ia durar. Mas não durou. Ele parou. Por um segundo, achei que não diria mais nada. Mas continuou. Não terminou por medo. Nem por briga. Terminou por distância. A vida levou. E quando percebi, já era outro. Respirei fundo. Você ainda pensa nessa pessoa? Não todos os dias. Mas penso. Em quem eu era quando estava junto. Em quem eu poderia ter sido. Fiquei quieto. Não havia resposta para isso. Porque eu também me perguntava o mesmo. Em quem eu poderia ter sido, se não tivesse passado a vida tentando ser outro. Aqui dentro, ele disse, a gente perde muita coisa. Mas a pior perda é esquecer quem a gente foi um dia. Assenti no escuro. Por isso você escreve? Ele perguntou. Escrevo para não me apagar. Então continue. E naquela noite, escrevi. Não com papel e caneta. Mas com o que restava em mim. Gravei cada palavra, cada frase dita, cada silêncio que nos envolveu. Os dias seguintes foram estranhos. Havia algo novo entre nós. Algo sutil. Nenhuma barreira foi cruzada. Nenhum toque foi dado. Mas a presença dele mudou. Ficou mais atenta. Mais cuidadosa. Ele passou a me perguntar coisas. Pequenas. Como o que eu sonhava quando era menino. O que eu pensava antes de dormir. O que me fazia sorrir. E eu respondia. Sem pressa. Como quem entrega algo frágil nas mãos de alguém que não vai quebrar. Eu também perguntava. Sobre ele, sobre o passado, sobre como era antes. Ele nem sempre respondia. Mas quando respondia, havia verdade. Você sente falta do mundo lá fora? Perguntei um dia. Não do mundo. Mas de uma versão de mim que ficou do lado de fora. Quem você era? Alguém que acreditava. E agora? Agora eu só observo. Nessa resposta havia dor. Mas também aceitação. Ele não queria voltar a ser aquele homem. Mas também não negava que tinha existido. Uma tarde, enquanto o pátio era esvaziado por conta de um alarme falso, ficamos presos na cela por horas. Sem distrações. Sem barulho. Só nós. Dante ficou sentado, olhando para o chão. E de repente, falou. Eu menti. Olhei para ele. Sobre o quê? Eu disse que tinha esquecido. Mas não esqueci. Eu só aprendi a guardar em outro lugar. Entendi que ele falava da pessoa que amou. Guardar não é esquecer. Mas às vezes pesa igual. E porque me contou? Ele demorou. Porque você me lembra o que é carregar algo sozinho. Aquilo me atravessou. Porque era exatamente isso. Nessa noite, o silêncio foi longo. Mas havia conforto. A cela, que antes era só concreto, agora era espaço seguro. Mesmo que ninguém soubesse disso. Mesmo que fosse só entre nós. No dia seguinte, no refeitório, percebi um dos homens que costumava zombar-me olhando. Mas o olhar mudou. Não era mais de provocação. Era de dúvida. Talvez algo em mim tivesse mudado. Dante notou. Sempre notava. E disse. Quando a gente aceita quem é, o medo troca de lado. E vai para onde? Para quem ainda finge. Voltei a andar com mais firmeza. Ainda em silêncio. Mas firme. E Dante me acompanhava com o mesmo passo. Não viramos amigos no sentido comum. Não falávamos de futebol. Não ríamos de piadas. Mas havia algo entre nós que era mais que parceria. Era reconhecimento. Numa noite, eu estava sentado, escrevendo mentalmente mais um pedaço da minha história. Ele falou. Se você sair daqui um dia, não se esqueça do que disse naquela noite. Sobre o quê? Sobre ser quem é. Não vou esquecer. O mundo lá fora tenta apagar a gente de outro jeito. Mais sutil. Mas aqui dentro também. Sim. Mas aqui a gente aprende a resistir. Ficamos em silêncio por um tempo. E então ele disse. Eu já vi muita gente quebrar. Você não vai. Como sabe? Porque você já quebrou antes de chegar aqui. Aquilo me fez engolir seco. Era verdade. E só alguém que olhasse de verdade poderia perceber. Naquela noite, sonhei com algo estranho.
Estávamos livres. Num lugar sem muros. Não fazíamos nada. Só andávamos. E ninguém olhava. Ninguém dizia nada. E o silêncio era o mesmo. Mas era outro. Acordei com a respiração calma. E pela primeira vez, desejei algo. Não um futuro. Não um plano. Apenas mais uma noite como aquela. Em paz. Com alguém que me visse. Porque a descoberta que fiz ali não era só sobre mim. Era sobre o que é ser visto sem julgamento. Ser ouvido sem explicação. Ser aceito sem esforço. E isso, naquele lugar, era mais raro do que qualquer liberdade. A primeira peça moveu-se devagar, quase sem som. O tampo improvisado, feito com papelão endurecido, balançou levemente com o toque. Dante não disse nada. Só olhou para mim, depois para o tabuleiro. Fiz meu movimento. Era noite, mas não tão escura quanto antes. A luz de segurança se espalhava pela cela como uma lembrança tênue de que ainda existia um mundo lá fora. Um mundo que seguia, indiferente ao que vivíamos ali dentro. Jogávamos xadrez. Mas não era só isso. Cada movimento era um pacto. Uma concessão. Uma entrega silenciosa. O tipo de jogo que não termina em checkmate, mas em respeito. Ele apoiou o queixo na mão e observou o tabuleiro por um tempo longo demais. Eu sabia que ele não estava pensando só no próximo lance. Estava pensando no que veio antes. E talvez no que viria depois. Se você pudesse mudar tudo, ele disse, sem tirar os olhos do jogo, mudaria? Tudo, não. O que deixaria? Essa parte. Ele assentiu. Não como quem concorda, mas como quem entende. Ficamos ali, cada um com sua metade de silêncio. A cela era pequena, mas naquele momento parecia conter o que o mundo inteiro não era capaz, paz. Mas a paz não durava. Nunca durava ali dentro. E no dia seguinte, o pavilhão amanheceu com boatos. Mudanças. Redistribuição. Transferências. O medo voltou a circular como veneno no ar. E, com ele, a incerteza. Na hora do almoço, um dos guardas passou olhando fichas. Quando chegou em nós, hesitou um segundo. Depois anotou algo e seguiu. Aquilo bastou. Na cela, Dante não falou. Mas eu sabia. Algo estava para mudar. Se for você, disse, espero que seja para um lugar melhor. Se for você, respondi, espero que saiba onde esconder as peças. A gente sempre sabe. Só precisa tempo. Na madrugada seguinte, chamaram o meu número. Alto. Rápido. Dante se sentou na cama. Eu, de pé, já com os tênis na mão, olhei para ele. E então, pela primeira vez, senti algo que nunca tinha sentido ali dentro, medo de partir. Fui levado ao setor administrativo. Mas era engano. Uma checagem. Voltei horas depois. E quando entrei na cela, vi que Dante não estava mais ali. A ausência dele era o som mais alto que já tinha ouvido. Sentei na cama. Não chorei. Não consegui. Fiquei imóvel. Como se mexer fosse quebrar o pouco que restava. Fiquei ali até a noite. E quando as luzes se apagaram, o silêncio voltou. Mas não era mais o mesmo. 2 dias depois, ele voltou. Havia sido chamado para depor numa investigação antiga. Nada de mais, segundo disseram. Mas o que importava era que estava de volta. Achei que não voltava, falei. Eu também. Não falamos mais naquela noite. Mas quando acordei, o tabuleiro estava montado de novo. E ali, entre peões e cavalos, retomamos o que nunca tinha sido perdido. Porque algo entre nós já não dependia da cela, nem da rotina, nem da prisão. Era algo que existia apesar de tudo. Com o tempo, parei de contar os dias. Não por resignação, mas por não precisar mais. Porque cada dia com ele era inteiro. Mesmo no meio do caos. Mesmo com o barulho dos corredores. Mesmo com as regras que mudavam. Nós não mudávamos. Até que um dia, recebi uma notificação, minha liberdade condicional havia sido aprovada. Fiquei em choque. Dante me olhou sem dizer nada. Só depois de horas, quando a cela foi trancada, ele perguntou. Você vai embora? Parece que sim. E isso te deixa feliz? Não sei. O silêncio que seguiu foi diferente. Não havia dor. Só compreensão. O que você vai fazer lá fora? Ele perguntou. Sobreviver, como aqui. Mas do lado de lá. E depois? Depois eu volto. Ele sorriu pela primeira vez com os olhos. Aqui não é lugar para voltar. Não falo da prisão. Falo de você. Não houve mais palavras. Dormimos em silêncio. Mas um silêncio leve. Na manhã da saída, ele me entregou algo. Um pequeno papel dobrado. Para quando você esquecer, disse. Guardei no bolso. Não li na hora. Sabia que precisava ler sozinho. Caminhei pelo corredor sem olhar para trás. A porta se abriu. E pela primeira vez em muito tempo, senti o sol na pele. Mas foi só lá fora, já na rua, que abri o papel. Uma frase, escrita em letras tortas. Aqui dentro, você foi mais livre do que muitos lá fora. Sentei no meio-fio e respirei fundo. E pela primeira vez, entendi o que era liberdade. Não era estar fora dos muros. Era ser visto. Ser aceito. Ser lembrado. Voltei meses depois. Não para visitar. Mas para trabalhar. Estava estudando, tentando ajudar outros a encontrarem o que eu encontrei. Não vi Dante. Dizem que foi transferido.
Mas toda vez que alguém me pergunta por que voltei, eu respondo. Porque aqui dentro, não fui só um número. Fui alguém. E alguém me viu. E isso, ninguém me tira.